Oi, jovens senhoras, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma faxina aqui nesse banheiro e eu trouxe vocês comigo pra gente conversar. Vocês repararam essa mancha aqui, ó? Parece até que eu tô com bigode. Olha só que coisa horrível. Eu não sei se foi alguma cera que eu usei pra tirar ou... Ficou horrível. Eu comprei um produto na internet, um creme lá, e se funcionar eu trago aqui pra vocês. Meu Deus, tá muito feio, olha isso. Tô até com vergonha de sair na rua, vou sair de máscara. Mas vou fazer o quê, né? Vamos lá pra faxina então. Olha só como tá bagunçado. No vídeo acho que não vai aparecer tanta sujeira, mas esses tapetes tá até encardido. Eu esquentei uma água aqui na chaleira pra jogar na esponja que eu vou usar pra esfregar o armarinho aqui, né? Porque você já sabe, né? Que a gente guarda escova de dente, então tem que ser bem limpinho. Enquanto eu vou limpando aqui, eu vou contando umas coisas pra vocês. Eu tenho uma novidade. Eu e meu marido, a gente tá planejando assim, 95% de certeza, tá? E ir embora pra outra cidade, sabe? Então assim, a gente não vai dizer agora qual cidade que é, porque ainda falta alguns meses, ainda uns 7 meses mais ou menos. Então a gente tá planejando primeiro, sabe? A gente não quer que muita gente saiba. A gente vai vender praticamente tudo, a gente só vai levar algumas panelas elétricas, algumas coisas assim, mas praticamente tudo que a gente tem, a gente vai vender. Por quê? Porque é difícil você ir para uma cidade nova começar com muita coiseira, sabe? Porque daí você não conhece bem o lugar, você vai precisar talvez mudar de casa, talvez a primeira casa, o primeiro bairro não dê muito certo, aí você tem que ficar pagando caminhão, sabe, para mudar. Então a nossa intenção é ir com coisas que caibam só dentro de um carro, né? Quem está me acompanhando no canal sabe que a gente fez um consórcio, né? A gente ainda não foi contemplado. Só que quando a gente for, pode ser que seja nos próximos meses, até a gente ir pra lá, né? Então se a gente for contemplado, a gente quer levar só o que cabe dentro do carro, entendeu? A gente não quer levar muita coiseira. Porque é difícil a gente fazer a mudança com um monte de coisa, né? Então, a gente achou mais fácil assim. E também a gente começa do zero, né? Fazer o quê? A única coisa que eu tenho dó assim de desfazer é a nossa geladeira. Que a nossa geladeira é... deu muito trabalho pra gente conquistar, sabe? Não sei quem já ouviu a história aí da nossa geladeira, mas deu muito trabalho pra gente conquistar a nossa geladeirinha. Ela é nova, né? Praticamente é uma das únicas coisas novas que a gente tem de móvel, né? De móvel, assim, tirando panela elétrica, essas coisas. Então, o restante a gente ganhou, né? Alguma coisa a gente ganhou, alguma coisa a gente trocou. Meu marido tinha um freezer. Essa não é a história da geladeira, tá? Se você ficou curioso, dá uma fuçada aí no canal. Mas a gente tinha um freezer, aqueles freezer antigos, sabe? E daí meu marido vendeu e a gente conseguiu o sofá, conseguiu 2 mesas, a gente conseguiu, 2 mesas não, uma mesa e umas cadeiras, umas coisinhas. Foi as nossas primeiras coisinhas. Aí depois, com o tempo, a gente foi adquirindo mais coisas, né? A gente comprou a nossa máquina de lavar usada. Então, assim, novo mesmo, é só a geladeira, a mesa que eu comprei na Shopee e montei em casa, e os eletrodomésticos, né? Mais cama, sofá, essas coisas tudo usado. E guarda-roupa a gente não tem. A gente tinha um guarda-roupa que a minha sogra deu, só que a gente já tinha montado e desmontado um monte de vezes, então a gente deixou ele na última casa. Desmontou ele lá, porque estava muito velho já. Enfim. E assim, a gente vai fazer essa mudança radical na nossa vida. Por quê? Porque aqui em Santa Catarina é difícil da gente morar. Ainda mais para quem não tem casa própria, para quem está começando a vida, vamos dizer, né? Por mais que a gente já tenha nossas coisinhas, se a gente quiser ter uma casa própria aqui é uma coisa bem complicada, sabe? Então, assim, aqui o terreno é muito caro, é cidade de praia, né? É legal morar, mas é legal mais para quem gosta disso, sabe? Final de ano vem um monte de gente pra cá, vem visitar a praia. E a gente não é muito de praia, sabe? Pra ser sincera, eu prefiro 1000 vezes uma área rural. Porque eu vim disso, né? Pra quem não sabe, eu vim lá do interior do Paraná, de Apucarana. Então, eu nasci lá. Eu moro aqui em Santa Catarina já faz 13 anos. Só que eu gosto mesmo de área mais rural. Tipo assim, lugar que o aluguel é mais barato. A gente aluga uma casa muito maior, né, por um valor menor, dá para plantar, dá para ter nossa privacidade, dá para ter nossas coisas.
Agora aqui é complicado, a maioria das casas é tudo junto, sabe? Tem um monte de casa no mesmo terreno, é kitnet, aí você paga um absurdo de aluguel numa casa que tem um monte de gente junto, morando, sabe? Você não tem privacidade, você não dá pra você abrir a janela direito, que você fica meio se sentindo espiado, assim, sabe? Então a gente não tem privacidade. Eu gosto de plantar as coisas também, sabe? Eu gosto de morar num lugar assim que dá pra gente fazer nossas hortinhas, nossas coisas. Daí é isso, senhoras. O que a gente percebe aqui? A gente paga um aluguel absurdo, como eu já falei. A gente não tem muita privacidade. A gente não consegue ter nada na vida, então você praticamente só trabalha pra comer, entendeu? Trabalha pra comer e pagar aluguel. Porque os aluguéis aqui são tudo muito absurdos, sabe? A gente paga aqui... Nessa nossa casa a gente paga 1.800. É uma casa que tem 2 quartos. Vamos dar uma média que a gente ganha 2.000, né? Um exemplo, duas pessoas ganham 2.000, 4.000. 4.000 reais, você paga 2.000 e poucos de aluguel, porque aqui tem água e luz, né? Fora a internet, que é um custo à parte, que a gente que paga também. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente paga 2.400 reais de aluguel, é mais do que um salário, então sobra menos do que um salário da gente pra gente conseguir comprar as coisas, pagar a conta, comprar comida, que é tudo caro também. Então, resumindo, é difícil você conseguir conquistar alguma coisa, sabe? E a gente não quer viver de luxo, a gente só quer ter a nossa casinha, ter as nossas coisas, viver num lugar mais tranquilo também. E esse é um dos motivos que a gente decidiu ir para um lugar um pouco mais interior talvez, sabe? Aqui tem muita gente que gosta, sabe, de morar aqui, porque tem muita gente que gosta de viver de aparência. Aí você mora num apartamento chique, ou sei lá, você paga 2, 3 mil de aluguel, vive num lugar chique, de praia, só que você não consegue ter mais nada na vida, você só vive pra pagar aluguel. E isso, pra mim, sinceramente, não é viver, sabe? Não é que eu tô reclamando, mas é complicado, então eu prefiro 1.000 vezes, igual eu falei pra vocês, ir lá pra um lugar mais afastado, pra gente conseguir conquistar essas coisas. Outra coisa, né? A gente tá estudando pra ser professor, eu e meu marido, né? Então, no interior, você vai ganhar praticamente o mesmo salário daqui da praia, como professor. Então, e você vai pagar menos de aluguel, vocês entendem isso? É uma oportunidade de a gente conseguir ter uma casinha, entendeu? E também eu vou poder gravar mais vídeos interessantes, acho que o canal vai crescer mais, entendeu? Vídeos mais, assim, tipo, vídeo, né, cuidando da grama, limpando uma casa maior, porque aqui a casa é bem pequena também. Então, assim, teve gente ali que comentou no vídeo do tour pela casa, né? Que a casa é grande. No vídeo parece grande, mas ela não é. Ela é bem pequena, sabe? Então, assim, infelizmente aqui é muito normal você pagar um valor muito alto numa casinha pequenininha. Vou jogar aqui um pouquinho de quiboa, que eu esqueci. Parece que quando você não lava o banheiro com quiboa, ele fica fedendo ainda, sabe? Dá mais uma esfregada aqui. E é isso, senhoras. A questão é que a gente quer ter a nossa casa pronta, sabe? É complicado só pagar aluguel. A gente quer ter, tipo assim, lá na casa da gente, se a gente quiser pregar um prego na parede, a gente prega. Se a gente quiser comprar uns armários, um jogo de armário melhor, mais bonito, de uma qualidade melhor, a gente compra. Por quê? Porque quando a gente tá pagando o aluguel, a casa não é da gente, então a gente não pode sair fazendo o que quer. E outra, se a gente comprar um armário muito caro, alguma coisa assim, a gente vai ter que mudar. Então estraga muitas coisas da gente também. Então, esse é um dos grandes problemas. A gente comprou várias coisas, tipo armário, tudo. Isso de ficar mudando pra lá e pra cá estraga tudo as nossas coisas, né? Então é complicado, a gente nunca pode comprar nada fixo, né? Então isso a gente perde tempo, a gente perde dinheiro. E a gente tem que ficar trocando de imóveis o tempo todo, né? E assim, senhoras, quando a casa não é da gente também, por exemplo, o dono pode vir e falar: olha, eu quero a casa hoje, vocês têm que liberar porque eu vendi o terreno, vamos fazer um mercado aí. Enfim, ele pode fazer o que ele quiser, a casa dele, entendeu? Eu acredito que todo mundo tem o sonho de ter sua própria casa. Principalmente pelo fato que eu falei, que eu quero ter minhas hortinhas, ter meus armários, minhas coisas, e eu não precisar ficar tirando, sabe?
E se eu quiser pintar, se eu quiser trocar a janela, se eu quiser fazer alguma coisa, é nosso, entendeu? A gente pode fazer o que a gente quer. E é isso, senhora. A gente já tomou essa decisão. A gente já está se planejando, porque ainda faltam alguns meses. Faltam uns 6 meses, mais ou menos. E a gente vai... Tudo vai dar certo. A gente tem que querer, sabe? A gente não pode também ficar com aquilo de muito preso em um lugar, sabe? Sem falar que a gente não tem filho ainda. Então, pra gente é muito mais fácil conseguir recomeçar em um outro lugar quando a gente não tem um filho, a gente não tem uma casa própria. Igual eu falei pra vocês, a gente, com essa vantagem que a gente não tem filho e a gente não tem casa própria aqui, pra gente é bom numa parte, porque a gente pode tentar arriscar em um outro lugar, a gente não tá preso aqui, não tem nada que prenda a gente aqui. E quando a gente vê que em um lugar que a gente está morando tá difícil, as coisas não mandam, a gente não consegue aproveitar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente não aproveita direito a nossa vida, a gente não consegue nem viver em casa, então esse é o preço também de morar na praia, de morar em cidade litoral, porque você pode até ganhar um pouco mais, claro, paga também o dobro de aluguel, né? Só que também você não consegue ter tempo para gastar o dinheiro que você ganha. Então é uma coisa também que as pessoas têm que pensar. Tem muita gente que às vezes decide vir morar pra praia e não pensa nisso. Agora sim, tá tudo limpinho, cheirosinho, dá até aquele alívio, né? Daqui a pouco eu vou tomar um banho também pra descansar. E é essa novidade que eu queria trazer pra vocês. Claro que é uma coisa que a gente ainda tá planejando, né? Mas uma coisa eu digo pra vocês, que tá muito mais perto do que aquela história da gente ir pra fora do país, né? Aquilo lá a gente já descartou. No momento a gente não vai mais, talvez, vamos dizer, daqui uns 20 anos, daí a gente vai ver como é que vai ficar. Só que no momento a gente não vai. No momento é realmente esse plano da gente ir para outra cidade, né? E começar do zero, porque a gente tem que estar disposto a fazer isso. Porque se a gente ficar só preso, criar raízes num lugar, a gente nunca sai do lugar. E eu não tô falando no sentido literal. Tô falando no sentido de financeiramente, você não cresce, você não consegue ter nada na vida se você ficar preso demais. Você tem vontade de crescer, mas daí você fica ali, não se mexe, não faz nada. Então, às vezes a gente vê que não tá muito legal a situação num lugar, não tô dizendo pra vocês sair daí onde vocês estão, mas um exemplo, às vezes você tá com o pensamento, será que se eu fosse para outro lugar também, talvez melhoraria um pouco as coisas? Sim e não, porque também você tem que pensar que tudo tem que ter planejamento. Se você não tiver planejamento, as coisas não vão dar certo igual no outro lugar. Por isso que eu digo que tudo tem que ser muito bem planejado, tanto financeiramente, mentalmente, fisicamente, tudo. Tem que guardar dinheiro, tem que ver o lugar que vai ficar, tem que escolher muito bem, tem que ver se tem trabalho, tem que ir com uma segunda ou terceira opção. Então, por exemplo, se você chega lá, você não consegue trabalho, vamos dizer, na sua profissão, não consegue trabalho na cidade, mas você tem que ter uma terceira opção também, entendeu? Porque tudo pode variar. É igual aquela questão que eu contei pra vocês. Quem tá me acompanhando aí sabe do que eu tô falando. Eu fui atrás, eu vi que tinha vaga de professora e eu fui atrás, eu vi que tinha oportunidade de eu conseguir dar aula antes de terminar, né? E eu vi que precisava ter todos os documentos prontos, porque quando eles chamavam, você tinha 24 horas para planejar tudo. E não dava tempo de você conseguir planejar tudo em 24 horas, os documentos, né? Deixar tudo pronto. Levou 3 dias para mim conseguir a documentação. Para vocês terem uma ideia que não é tão fácil assim, não é de uma hora para outra. Por isso que você tem que se planejar, entendeu? Aí eu deixei esse planejamento pronto. No momento nem tá tendo vaga disso. O que eu tinha feito? Eu tinha feito um segundo planejamento, uma segunda opção, que vocês sabem aí que eu tô tentando agora trabalhar com entrega da Shopee ou entrega do Mercado Livre. Tô tentando não, eu comprei os materiais que eu vou precisar, né, o colete, a bota, alguma coisa já chegou. E eu vou começar a trabalhar com isso. Eu tenho a moto, né?
E eu quero mais liberdade também, porque nesse momento de mudança é ruim você ficar preso ali numa empresa. Você ganha pouco, você só consegue pagar o aluguel, então você não consegue guardar nenhum dinheirinho a mais. Se você quiser fazer um dinheirinho a mais, você não consegue, porque você só tem aquele horário para trabalhar e é só aquele salário, você não vai ganhar nada mais. Hoje em dia quase não tem hora extra, né, nas empresas. E é isso, senhoras. É isso que eu queria trazer hoje para vocês. Continuem me acompanhando aí, que assim que a gente começar a preparar todas as coisas, eu vou mostrar tudo pra vocês, o passo a passo, a gente fazendo a mudança, a gente doando algumas coisas, a gente vai vender algumas coisas, a gente chegando lá também na cidade pra passear e pra depois a gente vai visitar primeiro, né? E depois a gente vai ir pra morar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, fiquem ligados aí no canal, porque vai ter muita novidade legal aqui que eu vou trazer pra vocês. E como eu já falei, deixem dúvidas aqui nos comentários, que eu vou montar uma listinha e eu vou fazer um vídeo só respondendo perguntas. Muito obrigada por terem ficado até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.